Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria poder entrar aí na sua casa. Nós te esperamos em todas as redes sociais da emissora. Passa aí para você o Instagram, o Facebook. Eu quero te lembrar que você nos acompanha ao vivo a qualquer momento pelo site www.hittv.com.br. A gente se encontra também no meu Instagram, @JaqueStefano, sempre com um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E você participa deixando a sua pergunta ou o seu comentário sobre os temas abordados aqui. Já vou te falar quais são. Hoje, no próximo bloco, a gente vai falar sobre gatos. Adotei um gato, e agora? Como eu posso adaptar a casa para ele? Se você tiver pergunta sobre esse tema, já envia para nós, tá? O WhatsApp é o 11 3337 5886. Mas nesse bloco, a gente já começa falando sobre exercícios em casa. E eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a Sara Moisés, que é personal trainer e empresária. Tudo bem, Sarinha? Tudo bem, linda. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Tava com saudades. A gente estava conversando agora sobre a rotina de mãe, né? A Radassa tá com quase 2 aninhos, né? Não fez 2 ainda? 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E eu tava falando para ela sobre isso, eu acho que os exercícios em casa têm tudo a ver com isso, que é justamente o tempo que nos sobra. Então, o meu tempo, muitas vezes, é adaptado aos horários do meu filho. E eu sei que para muitas mulheres, tanto as que têm filho quanto as que não têm, é muita correria. O exercício em casa pode ajudar muito a quem fala, não tenho tempo para treinar, né? Muito, muito mesmo. Principalmente depois da pandemia, né? Que todo mundo aderiu, todo mundo ficou isolado. E a gente sabe que o exercício físico é comprovado, que faz muito bem para a nossa saúde física, mental. Então, muita gente aderiu aos exercícios em casa, principalmente as mães, né? Verdade. Correria, sem tempo, não se sente bem às vezes na academia. Então, você pode fazer em casa, em qualquer lugar, descalça, perto do sofá, usando uma cadeira, né? Alguns aparelhos, né, que são fáceis. Cabem em qualquer lugar, que é um par de pezinhos, uma caneleira, não ocupam muito espaço e ajudam também até no treinamento de força, né? Perfeito. Agora, Sara, uma coisa importantíssima da gente falar, eu vejo que às vezes você posta um pedacinho de treino das suas alunas e tudo mais, mas eu tenho visto uma coisa que me preocupa, que é a blogueira, que não é formada em nada, vai lá e mostra a aula que ela criou pelas vozes da cabeça dela ou que o personal passou especificamente para ela. Às vezes é uma coisa muito difícil, muito avançada. E as pessoas estão querendo copiar. A gente tem que tomar cuidado com isso, não tem? Tem que tomar, a gente tem que seguir certinho, né? Se você é iniciante, faça os exercícios adaptados para o seu nível. E aí você vai ganhando condicionamento físico, consciência corporal, força muscular, mobilidade articular e aí você vai preparando o seu corpo para um treino mais intenso, né? Intermediário avançado, mais ou menos. A pessoa nunca treinou, Sara, ou tá muito tempo sem treinar. Pode começar, a gente fala, por exemplo, eu já ouvi falar muito sobre a corrida ser democrática, mas vários médicos que vieram aqui falaram que não dá pra você sair correndo sem nenhum preparo. Tem um monte de gente que machucou o joelho, teve um monte de coisa aí que aconteceu. Explica como que pode ser esse começo, Sarinha. Bom, o começo, principalmente uma orientação profissional, né? Você tem que ter, não adianta você pegar um treino X da internet. Perfeito. Então, você tem que ter uma orientação. Todo mundo pode fazer? Sim. Peso do corpo? Sim. Você vai ganhando consciência corporal, você deve. Eu sou adepta a você treinar descalça para você ganhar consciência corporal, novamente, propriocepção, fortalecimento dos seus pés, que são muito importantes, né? E aí você vai fortalecendo o seu core, vai ganhando condicionamento físico. Então, comece do começo, né? Tô sendo perfeito. Não, mas é verdade. Né? Respeitando os seus limites, né? A sua frequência cardíaca, tomando água. Vai se conhecendo, né? Vai se conhecendo, exatamente. Vamos lá, alguns passos importantes para quando eu vou começar exercício em casa. É necessário fazer aquecimento? É necessário fazer aquecimento. Trabalhos de mobilidade. Você tem que trabalhar, assim, preparar a sua articulação para o treinamento, entendeu? E para futura, assim, sobrecarga, caso você vai fazer depois, né? Então pode ser o quê? Um polichinelo? O que pode ser? Subir dessa escada? O que dá para ser isso? Esse aquecimento? Tem exercícios específicos de mobilidade, que aí eu teria que mostrar, né? Mas tem exercício, assim, é um alongamento dinâmico, entendeu? Então, você está fazendo um alongamento, mas de forma, se movimentando, de forma dinâmica e não estática. Então, você está aquecendo toda a sua articulação, preparando a amplitude, né, da sua articulação e dos seus músculos para receber o recrutamento da contração muscular. Então, é por isso que eu acredito que seja importante, Sarinha, se eu vou escolher fazer um treino em casa, daqui a pouco eu sei que você tem um aplicativo também, a gente pode falar, escolher um profissional que você já, quando você põe uma aula lá, você já pensou em tudo isso, né? No começo, no meio e no fim, né? Sim, sim. Você tem que começar com iniciantes, né? Respeitando o limite, as repetições, a intensidade do treino. E aí você vai, né?
progredindo para o intermediário, avançado, nas repetições, na intensidade, no descanso. E assim, no descanso, na sobrecarga, né? Que pode aumentando conforme você vai sentindo que consegue, né? Sim, você tem que ir pela percepção subjetiva de esforço, né? Você tem que entender o seu corpo, respeitar o seu corpo e você vai sentindo. Sarinha, uma coisa interessante que eu tenho visto nos últimos tempos, você falou sobre poder fazer isso em casa descalço. Eu vi algumas mulheres usando na academia como se fosse um tênis flatform, assim, agora. Sim. O que é melhor, então, para treinar? Se eu for treinar em casa, posso fazer descalço, como você falou, é uma boa opção. Ah, mas eu quero aproveitar e, de repente, eu vou fazer isso na academia do meu prédio. Vou fazer o treino, mas na academia do meu prédio, usando os pezinhos que tem lá e tal. Que tipo de tênis é melhor? Explica pra gente. Então, eu sempre falo que eu prefiro os compactos, né? Para o treinamento de força, porque a pessoa precisa ter bastante estabilidade no pé. Então, ela tem que estar firme no chão. E alguns tênis de corrida, que são bons para o treinamento de impacto, não são tão bons para o treinamento de força, entendeu? Então, se você vai fazer um aeróbico, uma corrida, aí você sim tem que usar aqueles tênis, né, apropriados para o treinamento aeróbico, de corrida, caminhada, que tem aquelas solas maiores, certo? Quando você vai na loja, eles já te indicam. Né? Exatamente. Mas em casa, treinamento de força, eu, Sara, prefiro, e já está comprovado também, que é mais eficiente o treino descalço ou os tênis apropriados, que são mais compactos mesmo. Perfeito. E, Sara, é interessante você falar, né, isso, porque me faz pensar que muitas vezes a gente acha que vai ter que desembolsar muito dinheiro para começar. Essa também é uma desculpa que a gente usa às vezes. Não tenho dinheiro para treinar, mas além de hoje ter aplicativos com valores extremamente acessíveis, sempre tem um treino ou outro gratuito que as pessoas encontram também na internet. Além disso, o que se precisa de equipamento? Tem uma roupa que você fala, é melhor malhar assim ou malhar assado, ou tá ali na sua casa, uma camiseta e uma calça legging serve? Exatamente. Assim, você não vai treinar com um tecido que vai impedir o seu movimento. Não vai de jeans, né? Exatamente, vai prender. Mas caso contrário, você pode treinar até pelada. Se você tá na sua casa, tá ali, de lingerie, como se eu tivesse, você pode fazer isso, à vontade, você tá em casa, né? Pode treinar descalça, pode treinar com shorts, um top, bem à vontade. Não precisa desembolsar muito para começar, né? Não, nem dinheiro, nem muito tempo, né? O importante é você conciliar com uma alimentação. E você vai ter um resultado bacana. Tá, vou pedir já para você falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse para nós, então, quanto tempo, mais ou menos, de treino pode ser interessante? A gente tem visto hoje indicação de treinos de 20, 25 minutos que prometem já ter eficácia. Fala para nós. Sim, prometem. Dependendo da intensidade, né? Um treino metabólico que envolve força muscular, o aeróbico, a resistência muscular. Então, é um treino relativamente intenso. Então, você já tem um resultado bacana. Principalmente quem nunca fez. Então, a pessoa vai sentir uma diferença. Uma diferença até rápida, sim, né? Sim, Falando em rápido, eu sei que vocês, profissionais da área, sempre falam pra gente se preocupar com a saúde. Mas muita gente quer ver o resultado no corpo também, Sarinha. Com esses exercícios em casa, não me venha com essa história, né? Eu sei que as suas meninas também falam o quê? Queremos ver o resultado no corpo. Sim. Dá pra ver enquanto... Vamos imaginar uma pessoa que vai se dedicar, já a gente pode falar sobre alimentação, mas uma pessoa que vai fazer a lição de casa direitinho, com treinos em casa. Dá pra começar a ver uma diferença rápida? Dá, mas a gente fala que em menos de 3 meses você não vê um resultado bacana. Então, para você criar o hábito, para você começar a ver um resultado, foca ali, pelo menos uns 3 meses. Na alimentação, junto com o exercício físico, você vai ver uma diferença, sim. Sara, quando a gente fala sobre alimentação, tanto para a saúde quanto para o resultado estético, sim. Faz parte, é importante também. 70%, né? Então, não adianta. O exercício, ele vai te ajudar na saúde, enfim, a gente já sabe os inúmeros benefícios que ele traz. Mas para você emagrecer ou ganhar massa, você tem que estar conciliando com a alimentação correta. Perfeito. A gente tem falado muito aqui no programa, lógico que a sua área de atuação é dos exercícios, mas eu sei que você também acaba tendo bastante conhecimento nessa área. Os profissionais que vêm aqui de nutrição falando sobre a proteína, o quanto a proteína é importante. Mas aí tem muita gente que por conta própria fala, eu vou lá, vou comprar whey protein, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem que tomar cuidado com o que a gente quer fazer por conta própria? Tem que tomar cuidado. Por isso que é importante um profissional, né? A orientação correta. Assim, tem muitas informações. Cada profissional, ele tem uma linha de atuação profissional. Então, você tem que seguir alguém que você confie, seguir aquilo certinho, que você vai ver um resultado bacana.
Sara, fala com a gente um pouquinho sobre quantos dias da semana pode treinar. Eu sei que tem tem até um número de horas indicado pela Organização Mundial da Saúde e tudo mais, mas pode todos os dias treinar? Pode todos os dias treinar. Depende muito do tipo de treino. Então, se você vai treinar com característica hipertrófica, então você tem que dividir os músculos, né? Porque ele precisa descansar para ele desenvolver. Então, depende muito do tipo de treinamento. Um treinamento em casa, que você faz com o peso do corpo, não tem problema algum. Você, né? Óbvio, você tem que fazer os movimentos de uma forma correta, com segurança, mas não tem problema nenhum você treinar todos os dias. Vamos falar sobre os movimentos, então? Eu quero entender sobre como eu posso preparar um ambiente para fazer esse treino, né? Como a questão dos aplicativos hoje, dá para colocar na televisão, muitas vezes da sala ali para você fazer. Mas o que é interessante? Eu me adaptei muito bem, eu já falei pro pessoal que tá em casa. Já faz um mês que eu tô toda errada, gente. Parei de treinar. Mas quando eu tava treinando direitinho, em casa, eu tinha feito a bioimpedância. Aí uns 2, 3 meses depois, eu estava fazendo exercício em casa. Já tinha melhorado minha massa magra com a bioimpedância. E a menina falou, você começou a treinar? Eu falei, gente, será que esses treinos em casa de 20 minutos... E eu nem tinha uma Sara Moisés pra me orientar, hein? Estão dando resultado. Eu fiquei impressionada. Então, é um resultado enorme? Não, tinha sido só 2 meses de treino, mas já fez uma diferença. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que começar, né, Sarinha? Tem que começar. É importante, por exemplo, a pessoa que não tem força para começar, né? A pessoa que não está se sentindo bem, dá esses primeiros passos, né? Com o aplicativo, treinamento em casa. Depois, se ela se sentir bem, porque ela pode dar um próximo passo, né? Para uma musculação, enfim. Mas ela vai ver um resultado bacana. Então, vai otimizar bastante a vida dela. E isso é legal, porque assim, você falou uma coisa no começo do nosso bate-papo, Sara, e eu sei que isso acontece com muitas pessoas. A pessoa ela tá se sentindo tão mal com o corpo. Já falei aqui que a estética não é o principal, mas a gente tá sendo sincera, a estética conta pra gente. Que ela nem quer ir a uma academia porque ela fala, lá todo mundo vai estar com o corpo bonito, lá todo mundo... falta até essa força porque ela sente vergonha. Então, de repente, começar em casa pode ser o primeiro passo mesmo, né? Exatamente, é o que eu falo. A pessoa, às vezes, não tenho tempo. Peraí, são aulas rápidas. Você fica 1 hora sem perceber no Instagram. Tira 20 minutinhos para cuidar de você, né? Para cuidar da sua saúde. Verdade. Então, assim, é desculpa, né? Mais uma falta das de desculpas que a gente força. dá, né? Então, assim, se a pessoa se propuser a fazer 3 meses, ela vai ver um resultado. E ela vai se animar. Vou contar pra vocês, vou fazer 3 meses direitinho. Prometo! Eu queria que você falasse pra nós também, Sarinha, sobre as repetições. Geralmente, quando a gente pensa num programa feito por um profissional, ele já vem com as repetições certas. Uma coisa interessante que eu vi no seu aplicativo, eu vi ali no comecinho você falando, é a força do corpo. Talvez esse começo você ache fácil, mas segue desse jeito que eu tô falando. Por quê? Porque é um preparo pra quem nunca fez ou tá há muito tempo sem fazer nada. Vai com calma. Então, às vezes você fala, não, tô aqui fazendo, sei lá, fiz 10 agachamentos. Não, vou fazer 15, vou fazer. Mas aí fazer da cabeça pode depois dar problema, né? Sim, depende muito do treino, né? Então, quando a gente faz com o peso do corpo, a gente faz de 15 a 20 repetições. Justamente por ser mais fácil, né? Teoricamente, o peso do corpo, que também, na verdade, você viu o resultado. Então, é comprovado que o volume também, ele traz um resultado significativo na hipertrofia. Então, volume de repetições. Várias repetições. Exatamente. Então, depende do treino. Se você vai treinar mais pesado, obviamente, você tem que modificar a carga. Depende muito, Jaque, entendeu? Da periodização, do treinamento. Se você, por exemplo, está acompanhando uma aluna, você sabe o que você pode fazer ali na hora, Exatamente. né? Mas esses treinos em casa, as repetições, elas não vão te machucar, entendeu? Perfeito. Mesmo porque você está em casa. Você vai ter que respeitar o seu limite. Então, você cansou, você vai descansar, vai tomar uma água. Geralmente, estou falando de mim, tá? Tem gente que faz por minuto, tem profissional que faz 1 minuto de tal exercício. Eu faço mais ou menos de 15 a 20 repetições. Então, eu sempre oriento. Você começou, não aguenta fazer mais do que 15? Descanse, faça 10, comece fazendo 10. E aí você vai ganhando condicionamento físico e você vai aumentando até você conseguir fazer as 20 repetições. Dentro do próprio programa, você vai ali 1, 2 semanas, na hora que você for ver, já consegue fazer mais, né? E a mesma coisa do pezinho, foi o que eu senti da outra vez que eu tava fazendo. Eu comecei com o peso do corpo, aí eu vi que a perna, por exemplo, pra fazer aqueles levantamentos que a gente faz com 4 apoios, eu falei, tá começando a ficar muito leve. Aí eu comprei lá a tornozeleira de 2 quilos. Sim. É pouco, mas já comecei a ver o efeito. Aí agora eu já tava... É que eu parei, né, gente? A gente
dar uma regredida, eu vou te perguntar sobre isso. Mas eu já tava falando, acho que 2 já tá tranquilo aqui para fazer essa repetição, já dá para aumentar um pouco. Isso eu tô falando ao longo de 2 meses, não é de um dia para o outro. Mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre como a gente vai sentindo essa evolução, né? Sim, não tem como, né? O importante é você já separa assim, um par de dumbbell, que é o pezinho livre, a caneleira. Começa por quanto? Depende muito, pode começar Eu comecei do 0, eu comprei de 2 quilos. Não, mas você já sentiu? Você Já. sentiu? Então, 2 a 3 quilos, né? Tanto o de braço, porque o de braço você vai conseguir fazer um agachamento, né? Ele colocando te ajuda. nos ombros ou mesmo os braços estendidos. Pode ser aquele individual? Qual que você indica para pessoa? Pode ser o individual. Eu gosto do individual porque aí você já vai otimizar também no treinamento de braço. Caso você futuramente vai usar também o par de dumbbell, que eu também tenho certeza disso. Então, já vai te auxiliar tanto no treino de pernas quanto no treino de membros superiores. Eu comecei a fazer uma pergunta agora há pouco, eu não finalizei ela, sobre a preparação para o ambiente, que eu ia até falar, né? Por exemplo, eu ganhei, até da escola do meu filho, em alguma ação que a gente fez lá no Dia das Mães, um EVA, que eu achei maravilhoso para colocar no chão, que ele me ajuda no treino. Tá. Tem gente que tem, sei lá, um tapete, compra um colchãozinho. Como que eu posso me preparar para fazer ali naquele meu ambiente? É importante ter alguma coisa no chão? Depende. É que tem alguns exercícios que vão te incomodar você ficar no chão, né? Então, por exemplo, um abdominal. Então, você pode colocar uma almofada, entendeu? Num tapete fofinho, pode fazer. Não necessariamente você precisa ter um tapete específico de treino. Mas, se você tiver, pegou ótimo. gosto, pode adquirir um, né? Desses de yoga, sabe? Sei. São gostosos, hein? Chegou a pergunta do público. Vamos colocar. Se você tem dúvida, pode ir enviando para nós, tá? Essa pergunta é do José de São Paulo. Obrigada pela participação, José. Boa tarde, Jaque e Sara. Tudo bem? Tudo bem, José. Posso fazer abdominal todos os dias? Excelente pergunta, José. Pode? Pode, deve fazer todos os dias. Não tem problema nenhum você fazer abdominal todos os dias. Ótimo, você vai fortalecer o seu core, vai ter menos dor nas costas. Então, super indico. Sarinha, aproveitando a pergunta do nosso telespectador, uma coisa que tem acontecido, que a gente tem também ouvido falar muito nos últimos tempos, é a tal da resistência à insulina, que é por isso que a pessoa fica com a barriguinha, é por isso que fica com a pochetinha, e daí não sei o que de gordura visceral, e não sei o que lá. É uma gordura localizada, essa barriguinha que a mulherada reclama e alguns homens também. Tem exercício que é melhor para isso ou fazendo tudo você vai cuidar também da gordura localizada? Fazendo tudo você vai cuidar da gordura localizada. Para tirar a gordura localizada, eu só limpo. A verdade, a lipoaspiração. Não, você vai... indicação adequada para a óbvio, você vai fortalecer o abdômen, mas para você perder a gordura, né? Essa síndrome metabólica, você fica imune à ação da insulina por vários fatores, estilo de vida, né? Sedentarismo, você fica portador de diabetes, você pode, né? Até virar um portador de diabetes. Então, tem que tomar muito cuidado com o estilo de vida. Entendeu? Então, alimentação, mais exercício abdominal para fortalecer, não vai... Gente, é que assim, tem muito marketing. Vamos queimar as gorduras do abdômen. O abdominal não vai queimar a gordurinha, ele vai fortalecer o seu abdômen. O que vai queimar a gordura é você ter o déficit calórico no final do dia, certo? Comer menos, gastar mais. E também, acho que é muito legal isso que você está falando, Sara, porque é a verdade, né? Às vezes a pessoa ela tem uma expectativa e às vezes tem as questões genéticas, tem a estrutura de cada corpo, tem como cada pessoa é. Então, às vezes, uma mudança específica que você quer é cirurgia mesmo. Agora, mesmo fazendo, por exemplo, uma cirurgia plástica, fazendo a lipoaspiração, é importante também fazer atividade física, né? Também, para o pós, né? Para recuperar. Quando você tem filho. Então, faça exercício físico durante a gravidez. Por quê? Porque depois que o filho nasceu, seu corpo vai recuperar mais rápido. Porque o músculo tem memória. Então, é muito importante. Abdômen, gente, abdômen é ótimo, tá? Vai fortalecer o seu core, você vai ter menos dores nas costas. Agora, para perder a gordurinha, é o contexto. Tem que fazer tudo. Né? Eu tô sendo sincera, né? Claro. Tem muito marketing na internet e o povo gosta disso. Gosta de marketing, mas depois fica frustrado, gosta de mentira, né? Daquela porque aí depois fica frustrado, né? né? A verdade tem que ser dita. Sarinha, pra gente caminhar aqui, tem uns 5 minutinhos para ir pro fim do nosso bate-papo. Tá. Queria que você falasse para nós sobre a importância de fazer o exercício o mais correto possível, pensando que eu vou estar sozinha ali na minha casa. Se eu puder estar na frente de um espelho ou olhando numa TV maior do que na tela do celular, qual que é a indicação para esses exercícios que eu vou fazer em casa? Você vai fazer sozinha. Então, aí você vai pegar de onde? Depende. Se você pegar do aplicativo, por exemplo. Do aplicativo, geralmente vai ter a explicação.
Então, você siga a risca. Pode se olhar no espelho, sim, a princípio. Né? Pode se olhar no espelho, mas você vai ganhando consciência corporal. O importante é você seguir as orientações do profissional. Joga o quadril para trás, sempre no movimento biarticular, que é o agachamento, né? Você tem que sempre apoiar no seu calcanhar e nunca nos dedos dos pés. Tá, para trás, não para frente, isso, né? Para trás, não para frente, para você não sobrecarregar a região dos joelhos. Então, tem alguns detalhes que você vai ter que prestar atenção no profissional que está explicando. A respiração faz diferença também? Respiração, sim. Na hora de contrair, você tem que soltar o ar. Na hora que você for fazer o esforço, por exemplo, no agachamento, na hora que você for subir de volta, né, para a posição inicial, você solta o ar. Aí, outra coisa que vocês sempre falam, contrai. O que é contrai, Sara? O que é contrai? Contrai o abdômen, para você poupar. É tipo, puxa? O que é contrai? Vamos lá. Você faz de conta que eu vou te dar um soquinho na barriga. Tum! Aí dá uma... Ó, você vai se proteger. Sabe? Dependendo da roupa, eu já tô andando assim. Ó, você vai se proteger. Vamos supor, eu vou com tudo no seu abdômen. Pá, você vai se proteger. Você vai ativar seu abdômen. Proteja, entendeu? Durante o exercício faz diferença. Como se você pra estivesse fechando a sua costela. Expira, ó, inspire e expira pelo diafragma. Pelo diafragma. Isso aqui é a ativação do abdômen. E você tem que fazer todos os exercícios assim, sem fazer a apneia, né? Respirando, mas o abdômen tem que estar ativo ali, protegendo toda a sua região do core, sua coluna. Aqui agora. Mas é só na hora do exercício agora. Sem ter conseguido entender? Conseguimos entender, né, gente? Vou caminhar para o fim do nosso bate-papo, Sarinha, vou deixar os contatos. Fala um pouco do aplicativo que você tem, então. Então, pensando nessas pessoas que não têm força para sair de casa, não tem muitas vezes condição de pagar um personal, não se sente bem na academia, não tem tempo, vida de mãe, a gente montou esse aplicativo. Eu sou uma personal que eu atuo presencial, né, de forma aulas presenciais, também consultoria online, mas a gente pensou nessas pessoas mesmo, que não tem tempo, precisam de ajuda para darem os primeiros passos. Certo? Ou até para aquele dia que não conseguiu ir para academia, pode escolher um treino Quem de já perna. treina também. Como é que você fez isso? São treinos, eu já sei, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa. Treinos específicos de perna, de braço, de glúteo, ou tem treinos que são inteiros? Como é que a gente encontra isso? Eu foquei nas mulheres, né? Então, a gente tem treinos de abdômen rápidos, de 10 minutinhos só. Glúteo, porque somos brasileiras, só treino de glúteo mesmo de uma forma isolada. Treino de corpo inteiro, que é um treino mais intervalado assim, né? Um aeróbico, força muscular, você trabalha membros superiores com inferiores, intermediário avançado. Temos para iniciante esse também de corpo inteiro. Dá para ir avançando dentro do aplicativo, Dá para ir avançando, de iniciante até intermediário avançado. Temos aulas localizadas, para quem é old school, que adorava uma aula de localizada na academia, você pode fazer em casa em menos tempo, utilizando, né, o par de dumbbell, que é o pezinho com a caneleira. Aí você já pode também trabalhar com uma sobrecarga. O que mais? Temos aula só de pernas. Ah, que eu acho que a mulherada também ama, né? Só de braços, isso. E a gente também teremos aulas novas toda semana. Ah, legal. Para as mulheres. Legal. Dá para começar como iniciante e ir crescendo. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é sara.moisés, e o site www.saramoisés.com.br. As explicações também sobre o aplicativo a gente encontra nas suas redes sociais, né? Sim. Prazer te receber aqui, meu amor. Eu amei também. Parabéns pelo seu trabalho, volte sempre. Obrigada, muito sucesso, que eu sei amor. que esse aplicativo você fez também para ajudar as mulheres, né? E eu quero ver você treinando lá e postando. Aceitíssimo, tá? Ao vivo, gente. Ela tem que me marcar. Vou marcar. Vocês estão de prova. Nossas testemunhas, tá? Testemunhas. Combinado. A partir dessa semana vocês vão ver. Vou marcar a Sara. Então, se você não me segue no Instagram, @JaqueStefano, segue a Sarinha também, que é Sara.Moisés, passando pra vocês. Sarinha, obrigada, meu amor. Deus abençoe, beijo, fica com linda. Deus. Amém. E ó, vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. E no próximo bloco a gente quer saber, adquirir um gato. E agora, como é que eu faço pra adaptar a casa pra ele? A gente fica sabendo daqui a pouquinho, não sai daí. Nosso programa está de volta, esperando você nas redes sociais do programa, o Instagram, @nosso programa, a fanpage, facebook.com/nossopgm. Te espero sempre no meu Insta também, @JaqueStefano, e no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Daqui a pouquinho, nesse bloco, a gente vai entender sobre a adaptação da casa para os gatos, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, é hora de destaques da redação.
Eu falo ao vivo com ele, Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Olá, Jaque, boa tarde para você e para todos que assistem o nosso programa. Mais uma vez estou aqui para trazer as notícias do jornalismo, Jaque. Muito obrigada, Kleber. Uma semana maravilhosa para você. E vamos lá, quais os destaques que você separou para hoje? Olha só, eu começo com uma informação de utilidade pública. Esse ano tem eleições municipais e quem vai tirar o primeiro título ou então regularizar o documento deve ficar atento. Os eleitores terão menos de 2 meses de prazo para fazer esse e outros serviços e assim poder votar nas próximas eleições. O prazo vai até o dia 8 de maio. Os jovens que completam 16 anos até a data da eleição podem cadastrar a biometria e tirar o título de eleitor. E quem não possui o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral pode fazer o pedido pela internet até o dia 8 de abril. É bom lembrar que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. E já que você vai falar aí de gatos, olha só que interessante. Uma pesquisa revelou que gatos que vivem soltos raramente vão para longe de casa. Esse estudo foi feito com 100 gatos na Noruega e todos tinham livre acesso à rua. Eles foram monitorados com um GPS. A pesquisa mostrou que durante 70% do tempo que eles ficaram fora, os gatos não foram mais longe do que 50 metros de suas casas aí em média. E a distância máxima que alguns chegaram foi de 350 metros da residência. O fato dos gatos serem castrados também fez com que eles ficassem mais perto. Outro ponto observado na pesquisa é que mesmo tendo acesso à comida à vontade em casa, alguns felinos preferiram caçar outros bichos e insetos e assim satisfazer seu instinto animal. Olha, Jaque, muito interessante essa pesquisa, não é mesmo? Não, você sabe que a minha mãe tem uma gata, Kleber, a Belinha, e a Belinha, na casa da minha mãe não é telada. A Belinha vai até a janela, vai às vezes ali até um cantinho do telhado e volta, nunca saiu. Realmente, curioso, né? Um animal caseiro mesmo, que facilita também essa convivência com ele, né, Jaque? E agora eu vou entender mais sobre esse assunto com a minha convidada, então, Kleber. Obrigada por ilustrar aqui o nosso bate-papo, viu? Eu que agradeço e faço um convite aí para todo mundo que assiste a Jaque. Continue ligado, porque essas e outras informações você acompanha em nossos telejornais. Grande abraço e até quarta, Jaque. Até quarta, se Deus quiser, Kleber. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, e agora, tchau. então, a gente bate papo sobre esse assunto. Eu estou recebendo aqui a doutora Jaqueline Galhardi, que é veterinária e vai falar conosco sobre gatos. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. A gente vai falar, doutora, sobre a adaptação da casa, mas até aproveitando que o Kleber trouxe aqui para nós, eu quero começar do começo e entender quando eu vou adquirir um gatinho, adotar um gatinho, quais os cuidados de início? É importante adotar ele com quanto tempo? O desmame do gato é feito de que maneira? Devo ou não devo castrar? Fala um pouquinho sobre esse começo pra gente. Bom, a partir do momento que você tomou a decisão, né? Quero adotar um gato, quero ter um novo integrante na família, seja adotar ou seja comprar, né? É importante que você pesquise sobre a ONG que você quer adotar, quais são os cuidados, né? O histórico, de preferência converse com pessoas que já adotaram também, ou a compra da mesma forma, né? Qual é o gatinho de sua preferência, a raça que você escolheu, a gente sabe que tem o temperamento de acordo com a raça dos animais, às vezes você pode estar buscando algo específico, se tem uma criança pequena em casa, um espaço pequeno, enfim, né? Então é importante você conhecer bastante sobre isso. Quando a gente fala de filhotes, é claro que o ideal seria você adotar ou comprar um animal filhote, né? Porque toda essa fase de adaptação, crescimento, vai ser muito mais fácil porque ele já vai crescer na sua casa, sabendo como é a sua rotina. Mas às vezes essa não é a realidade. A gente tem muitos animais adultos em abrigo que também precisam de um lar. E isso não impede que eles se adaptem à sua casa, que eles se acostumem com você, né? A castração ela é algo fundamental, a gente realmente preconiza, até pelo que a gente viu na reportagem agora. Não que o acesso à rua seja algo recomendado, porque a gente tem outros riscos, né? Envenenamento, atropelamento, briga com outros animais, então isso não é bacana, mas a castração faz com que eles sejam sim mais caseiros, com que eles fiquem mais em casa, fiquem mais tranquilos, né? Principalmente machos, que eles não vão sair para cruzar, né? Tudo pensando sempre no instinto do animal. É sobre Quando isso. a gente fala nos cães, a gente sabe que a castração, por exemplo, para
para as cadelas é até recomendada por uma questão de saúde também, né? Prevenindo algumas doenças, alguns tipos de cânceres. Quando a gente fala dos gatos, isso também existe ou não? Também existe, tumor de mama, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante que a gente faça essa castração o quanto antes, né? Terminando o protocolo vacinal, atingindo uma determinada idade, com seu médico veterinário de confiança que você faça essa castração. Vacinar os gatos. Eu falo que a gente tem gato na família, né? É um parto, como diz minha mãe, conseguir levar ao veterinário. E lá eles se sentem mal, o coraçãozinho dela dispara. E aí, banho em veterinário a gente não conseguiu com a velhinha. Agora, as vacinas não tem jeito, né? Eu sei que tem algumas estratégias aí também, né? Tem. Hoje em dia, eu falo que a medicina veterinária evoluiu muito, né? Então, hoje em dia, a gente tem todo uma consultório, uma clínica, um hospital veterinário, atendimento a domicílio, tudo muito humanizado para os gatos, né? Então, a começar por um espaço que seja específico para eles, para que não tenha cheiro de cão. E eles, obviamente, um olfato muito apurado, então eles se sentem mal, se sentem amedrontados com aquela situação, né? Atualmente, uma estratégia muito bacana que a gente tem usado também na clínica, sempre pensando no bem-estar e proporcionar um momento agradável para o gato, é fornecer um petisco, um snack para ele durante o procedimento, durante a vacinação, né? Para quê? Para que você tenha aquela troca positiva com o gato. E muitas vezes, até pela própria palatabilidade, hoje em dia o snack cremoso, ele é um produto excelente que está gerando bastante água para o animal e muita proteína e muito palatável. Então, enquanto ele está comendo, né, é um momento de troca ali entre ele e o tutor, o veterinário manipula o gato, faz a vacina, colhe o sangue, faz um exame clínico sem causar estresse, né? Perfeito. Hoje em dia, a contenção do gato não é mais o que a gente preconiza. A gente quer que ele fique solto no consultório, fique tranquilo, se acalme, né? Tenha essa troca positiva para que ele tenha boas memórias e não tenha esse trauma todo. Perfeito. Agora, vamos lá. Adotei um gatinho e agora? O que eu preciso? Eu vi que você trouxe aqui alguns objetos. É importante preparar o ambiente para o gato? É muito importante, começando sempre com relação às telas, né, que a gente fala, principalmente com relação à altura. Lembrando que o gato ele não tem essa noção muito grande de profundidade, então se você mora num apartamento é fundamental. É porque a gente tem um mito, né, de que o gato sempre vai cair em pé, não vai se machucar, mas isso é mito, ele pode se machucar sim, né? Claro, ainda mais dependendo de uma altura, né? A gente já teve alguns casos, enfim, que o animal foi a óbito porque teve uma queda de uma janela de um apartamento. Então, eles não têm essa noção toda de profundidade para saber onde ele pode pisar ou não. E ele vai querer tomar um sol, ele vai querer olhar lá fora, né? Deitar num beiralzinho e tal. Então, é muito importante ter lá. Eles adoram um beiral de uma janela, né? Adoram. Então, e pode deixar ele tomar o solzinho dele, né? Pode, à vontade. Mas é importante que você tenha a proteção ali. Exatamente, que tenha a tela adequada para ele em todas as janelas da casa. Às vezes tem uma frestinha no banheiro, na lavanderia, um vitrozinho pequeno que você fala, ali ele não vai. Mas o gato é um animal de vida livre, né? Normalmente ele vai ter acesso pela casa toda, lembra que ele pula, ele sobe, ele escala, é diferente de um cachorro. Então, pensar em todas as frestas que ele realmente pode sair e ter acesso à rua, né? Depois disso, a gente tem que entender qual é o ambiente que você vai deixar esse gato. Se você vai deixar ele pela sua casa toda ou não. Se você já tem outros animais em casa, já tenho um cachorrinho e agora eu vou pegar um gato, ou já tenho outros gatos. Pensar sempre nessa adaptação deles, para que eles tenham um bom convívio, né? Para que não haja briga, para que, enfim, cresçam como irmãos. E depois, o que a gente pode fazer para a gatificação da casa, que é o que a gente costuma dizer, né? Para que ele tenha os seus instintos preservados, porém não estragando as suas coisas. O seu tapete, o seu sofá, a sua poltrona, né? Arranhando, por exemplo. Então, hoje a gente trouxe aqui, por exemplo, esse arranhador, né? É um tipo de arranhador muito bacana, porque ele tem aqui essa parte de... Não sei se está dando para ver, mas ele tem essa parte aqui de papelão, que é para ele afiar as garras. Bem áspero aí, né? Bem áspero, né? Então, esse instinto de afiar as garras, ele faz na natureza, em árvores, né? Então, ele vai ficar de pé e vai ficar ali afiando as suas garras para caçar. Então, ele vai fazer aqui, não vai fazer no seu sofá, enfim. Ainda vai poder brincar com a bolinha e ficar interagindo aqui com ela, né? Sem conseguir tirar ela daqui, mas tentando esse desafio, pensando na caça, né? Que ele é um animal extremamente caçador. Então, tudo que a gente for brincar com o gato, uma varinha, por exemplo, né? É outro atrativo bem bacana, porque ela vem com uma pelucinha, vem com guiso, com fitinhas aqui, para você fazer essa brincadeira de caça com o gato, como se fosse um passarinho, né? E lembrando que toda brincadeira, ela precisa terminar com que ele consiga caçar. Com que ele consiga capturar não pode só a presa. dificultar, né? Exato. Então, você vai brincar, vai dificultar e tudo mais, mas deixar em algum momento Em algum momento ele tem que vencer, pegue. né? Exatamente. Então, você pode até causar frustração. Perfeito. Né?
Então, a mesma coisa, por exemplo, o laser, que é super tradicional, todo mundo gosta de brincar e o gato adora, né? Então, brincou com o laser com o gato, distraiu, andou pela casa toda, termina num petisco, termina em algo que ele consiga finalmente pegar, né? E caçar. É importante pensar nisso, que é uma coisa que a gente não pensa às vezes, né? Exato. E tem que ter um final gostoso pro gato também, né? É, um final prazeroso, né? Que ele consiga capturar a sua presa. Perfeito. O que mais que você tem aí pra gente? A gente tem algumas coisas também que eu estava vendo vocês comentando sobre a pandemia, né? Então, passamos pela pandemia, ficamos muito tempo em casa e agora a gente voltou à nossa rotina da rua, né? De trabalhar. E os animais ficam sozinhos em casa a maior parte do dia. O gato dorme muito ao longo do dia. Então, por isso também que ele é um companheiro um pouco mais fácil do que o cachorro para você ter em casa, né? Dificilmente é um animal barulhento, mas a gente também não pode abandoná-lo, né? O dia inteiro sozinho, sem nenhum atrativo, sem nenhum brinquedo. Então, a gente tem algumas coisas, por exemplo, que a gente chama de eletrônicos, que vão pilhas, né? E aí você, por exemplo, esse daqui é um ioiô que você pendura, como a gente colocou aqui na mesa, numa maçaneta, e ele vai ficar subindo e descendo essa peninha, tá vendo? Como um ioiô. E aí imita um pássaro e ele vai lá caçar e vai poder brincar, ficar batendo a patinha para se distrair, né? Tem essa bolinha aqui também, que é para você colocar no chão e aí você também vai ligar ela e ela vai ficar andando pelo chão, tá vendo? Batendo a peninha de um lado pro outro. Para o gato interagindo enquanto você não tá em casa. Exatamente, para você poder interagir com ele e distraí-lo, né? E a gente fala muito do fato do gato ser individualista e tal, mas as minhas experiências, a minha avó teve 2 gatos, a minha mãe tem a Belinha. A Belinha, se puder, ela se põe na frente para minha mãe não sair na hora que minha mãe vai sair. Então, assim, tem gatos e gatos, claro, né? Eles são bem... são indivíduos mesmo, cada um vai ser de um jeito, mas... ele também precisa dessa atenção, né? Precisa, eles querem, né? É totalmente mito quando você fala que o gato ele é independente, que ele não gosta do tutor ou que ele não se apega, não né? se apega, muito pelo contrário, né? Eles são extremamente apegados, dóceis, gostam de brincar, gostam de estar próximo, deitar no colo, né? O ronronar do gato, né? Que ele fica, parece que tem um motorzinho dentro dele, porque ele mostra que está totalmente feliz, que ele está relaxado, que ele está à vontade, né? Que ele está com uma sensação de prazer, e isso pra gente é muito bom. Então, com certeza, no home office, por exemplo, ele vai trabalhar no seu colo, do lado do seu computador. Então, ele quer ficar junto com a gente. E aí, doutora, uma coisa interessante que eu queria também entender sobre a adaptação é que o gato, de um modo geral, ele costuma ser extremamente higiênico, extremamente limpo. Onde eu posso colocar a caixinha de areia dele? Em que lugar eu posso colocar a comida? Pode ser perto, pode ser longe? Porque quando a gente fala dos cães, a gente sabe que se não é feito desde o comecinho ali, se você não consegue desde o começo conter, explicar para ele onde vai ficar o quê, depois fica mais difícil. A gente consegue, mas fica mais difícil. No caso do gato, chegou em casa... primeiro que o gato também não vai aceitar se tiver a comida do lado da caixa, geralmente, né? Mas qual que é a melhor maneira de adaptar? Exatamente isso. Então, primeiro ponto, caixa de areia. A nossa recomendação é que você tenha uma caixa de areia grande. Hoje em dia tem vários tamanhos no mercado. Ou uma caixa e meia por gato, né? Tá, se tiver mais de um gato... Se tiver mais de um gato, você vai fazendo os múltiplos ou pelo menos uma caixa grande por gato. O gato, por ser extremamente limpinho, ele não gosta de fazer xixi e cocô na caixa suja. E se é uma caixa muito pequena, se você passa o dia inteiro fora de casa e vai limpar a caixa só de noite ou de manhã cedinho antes de sair, é por isso que essa conta ela existe. Ou uma caixa grande ou uma caixa e meia por gato. E às vezes a pessoa não tem um só. Tem 2, 3 gatos e às vezes tem uma caixa só, isso não é legal. As caixas podem ficar próximas se a pessoa tiver mais de um gato? Pode ficar próximas, não tem problema, mas elas têm que sempre ficar longe da comida. Aonde ele se alimenta não é onde ele vai fazer xixi e cocô. Então, escolha o lugar da sua casa que você quer deixar a caixa de areia, né? E escolha o outro local distante onde você vai deixar comida e água para ele, né? O gato, ele tem o hábito de caçar, como a gente sabe, e também ele toma pouca água. A ingestão do gato de água, ela é pouca, em várias vezes ao dia, várias quantidades ao dia, pouca quantidade, né? Então, o que você pode fazer? Primeiro, a alimentação, o ideal é que ela seja livre, porém balanceada pelo seu médico veterinário de confiança. Então, quanto pesa o seu gato, se ele é castrado ou não. Lembrando que a castração também deixa o gato mais tranquilo, mas também diminui a taxa metabólica, então ele gasta menos calorias, a chance dele engordar é grande. A gente tem que sempre pensar nisso, na prevenção também da obesidade, que não faz muito mal para a saúde do gato, né? Então, calculou a quantidade diária que ele tem que ingerir da comida, deixa ela em vários potinhos também, disponível para ele comer a hora que ele achar melhor, e a água também.
Então, coloca na lavanderia, coloca um outro potinho no quarto. A gente tem bebedouros como esse, por exemplo, que ele vai descendo a água gradativamente, então ele está sempre com a água fresquinha. Porque também se não tiver fresca, o gato não vai querer. tomar. Já é difícil dele tomar, né? Ou uma fonte, aquelas fontes que deixam a água tem corrente. Uns que amam, né? Ficar brincando ali na fonte. Eu tô caminhando pro fim, doutora. Queria que você falasse para nós sobre, você citou aí, os sachês, aquelas comidas úmidas, que a gente sempre falou muito sobre a questão do sódio e tal, mas hoje em dia eu tenho visto tanto os veterinários incentivarem, até pela quantidade de água que você pode misturar e colocar. Fala um pouco sobre como esses alimentos melhoraram. Hoje em dia, a gente precisa sempre colocar a ração seca, seja ela do nível, categoria que você escolher, e a ração úmida, seja sachês, para você deixar à vontade. Só toma cuidado que a ração seca, você deixa ela ao longo do dia, tá tranquilo. Mas o úmido, não. Colocou, comeu, vai descartar. Ou, no máximo, guardar por algumas horas na geladeira, porque ela vai estragar. Né? E os petiscos também. Hoje em dia, a gente tem um controle de qualidade muito grande com relação a sódio, com relação a conservantes, aromatizantes, tudo que é artificial, a indústria não tem mais utilizado e está sempre partindo para algo bem saudável e bem natural. Então, por exemplo, o sachê, como eu comentei, é uma forma de você agradar o gato, né? Ter essa troca bacana com ele, fornecer bastante água para ele e uma proteína de alta qualidade. Então, tanto na manipulação, cortar uma unha, que às vezes a gente faz em casa. Precisa, né? Exatamente, pentear. Se é um gato de pelo longo, você não pode deixar ele ficar cheio de nó, você vai ter que pentear. Então, enquanto você vai pentear ele, dá um sachê para ele, dá um petisco para ele, um snack cremoso, ele vai gostar e você não causa um trauma nele. Perfeito. Ó, vou passar para quem quiser entrar em contato no Instagram, que é @vetjaque.bmp, vetjaque.bmp. É Jaque com CQ, né? Isso. Que nem o meu, ó. CQ não é K, gente, é Q. Tá passando direitinho aí pra vocês, viu? Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Prazer te Jaque. receber aqui. Uma Prazer excelente é tarde. meu. Obrigada. E hoje é segunda-feira, agora é aquela hora do meu, do seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Ele já tá aqui ao vivo comigo. Tudo bem, doutor Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo Ótima ótimo. segunda para nós. Pra você também, uma semana maravilhosa. Vamos lá para as perguntas do nosso público? Vamos lá. O que tem aí hoje para nós? Olha, essa pergunta que chegou para nós é de Alagoas. Boa tá chegando tarde, longe, doutor. tá Você vindo de viu? longe. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Olha que interessante. Posso fazer um contrato parcial para doméstica, trabalhando 3 vezes por semana? Como devo fazer isso? Excelente pergunta. Muito boa mesmo. Por quê? Porque mistura essa situação de ser diarista, né? Todo mundo fala, ela é diarista, ela não é empregada doméstica. Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que empregado doméstico é todo aquele que trabalha no âmbito residencial. Não é só aquele responsável pela faxina. Então, o piscineiro é empregado doméstico, o porteiro é empregado doméstico, o motorista, qualquer pessoa que trabalha dentro de casa, inclusive o enfermeiro que cuida, por exemplo, de idosos ou de criança, a babá, são empregados domésticos, são considerados como empregados domésticos, ok? Então, o primeiro ponto é esse. E segundo, o seguinte, de acordo com a nossa jurisprudência, entende que quem trabalha mais de 2 dias por semana tem vínculo empregatício. Se tem vínculo empregatício, fazendo ou não o contrato, você tem que assinar a carteira de trabalho e reconhecer ali todos os direitos trabalhistas. Quando é menos de 2 dias, é legal fazer o contrato para você mostrar isso, que a pessoa tem uma flexibilidade de horário, que pode ou não trabalhar em outros dias, que você pode deixar de chamar uma semana e na outra semana chamar novamente. Então, você tem essa flexibilização. Isso é diarista, ok? Mas se está ali toda semana, 3 vezes por semana, tem que ter o contrato de trabalho registrado na CTPS, na carteira de trabalho. Ou esse contrato escrito como o nosso telespectador falou. E por que ele falou parcial? Porque você tem que pagar o salário mínimo para todo aquele que trabalha 6 dias por semana. Então, o mínimo do salário, né? O salário mínimo é o valor menor que você pode pagar para qualquer pessoa para trabalhar 6 vezes por semana. Ou seja, 44 horas. 8 horas diárias, mais 4 horas ali no final de semana, por exemplo, no sábado. Então, se a pessoa trabalha parte da semana, quer dizer, só 3 dias e não 6 dias, você pode pagar menos do que o salário mínimo. Então, talvez o parcial na pergunta seja por isso. Então, você pode fazer um valor proporcional. Você trabalha metade do tempo e, por isso, recebe aí metade do salário mínimo. Mas peraí, doutor, para 3 vezes por semana, tem que assinar a carteira? Tem que assinar a carteira. Ah, vai ter direito às férias, Tem tudo direito isso às por conta do férias, empregador. 13º,
tem que ter controle de ponto, gente. É um dos grandes gargalos do empregado doméstico. Pode ser assinado isso? Como pode e deve ser assinado. Controle de ponto, que hora que a pessoa entra e que hora que a pessoa sai. Como tem muita liberdade dentro de casa, horário de almoço, essas situações são muito flexíveis dentro da casa, né? Mas a pessoa que trabalha dentro de casa tem que ter controle de ponto. Então deve ter um caderninho ali que a pessoa marque. Chegue todo dia, marca ali. Cheguei hoje às 8h05, saí às 5h03. Então tem que ter o horário ali. Lembrando que ninguém chega todo dia 8 horas e sai 5 horas. Isso é chamado na nossa lei de horário britânico e não é reconhecido, porque ninguém segue a vida inteira o mesmo horário, né? Então isso dá a impressão de fraude. Doutor, então aqui, chegou até um comentário aqui para nós. Menos de 48 horas por semana não precisa ser o salário mínimo inteiro, é isso, né? Exatamente. Lembrando, menos de 48 horas... Aliás, aqui a pergunta foi 48, mas se não for todos os dias da semana, já não precisa ser, né? Exatamente, porque pode ser proporcional ao tempo de trabalho. Perfeito. Quanto tempo eu tenho? Dá tempo de mais uma? 1 minuto e meio, vou fazer, doutor. Dá tempo, vamos lá. É aconselhável instalar câmeras nos comércios para ninguém roubar? Ou qual a melhor dica de segurança? Tem alguma lei para isso? Ela diz, sou Laesley de Hidrolândia, no Ceará. Nossa, a turma de longe hoje, hein? Não é? Que legal. Deve colocar, é um sistema de segurança, tanto para você quanto para aqueles que frequentam o ambiente, né? Cada região tem uma legislação específica para isso, existem leis municipais para isso. Como é um ambiente aberto ao público, eu aconselho que coloque aquela plaquinha, sabe aquela plaquinha que fala assim, olha, se você saiba que você está sendo filmado. Essa plaquinha ajuda de 2 formas. Primeiro, ajuda aqueles que estão lá dentro a saber que estão sendo filmados. E o segundo aspecto é que aquele que está pensando em fazer alguma coisa errada, vê a plaquinha também e deixa de fazer por saber que está sendo filmado. Então, vale a pena, sim, uma boa dica de segurança. Você pode colocar, inclusive, no passeio, né? Pegar ali imagens externas do estabelecimento, lembrando que você não pode usar essas imagens para nada, a não ser para a segurança. Perfeito. Me lembrou aquelas plaquinhas, né? Sorria, você está sendo filmado, né? Exatamente, então, exatamente. Precisa ter a plaquinha, dá uma olhada aí, dependendo do seu comércio, na legislação do local onde você mora, né? Lembrando que para dentro de casa você não precisa pôr plaquinha. Né? A pessoa tem muita dúvida. Eu posso filmar minha babá. De repente a pessoa pôs uma babá, quer dar uma olhada filmar, durante o dia. Você não precisa ter plaquinha e nem avisar que está sendo filmado. Isso é muito importante, eu não sabia disso não. Pois é, dentro da sua casa. Tem desse, maravilhoso, porque às vezes, para quem tem filhos, né, doutora? Às vezes você precisa sair para trabalhar, contratar uma pessoa nova, você quer uma segurança a mais, né? Lembrando que tem limites, né, gente? A gente fala filmagem é perigoso. Não me vai pôr no banheiro, vai pôr no banheiro, né? Não vai pôr onde a pessoa troca de roupa, né, gente? Pelo amor de Deus, Então, né? onde a criança está. Então, tem limites. Cuidado com isso. Por favor. Então, não vai falar que eu falei que pode filmar tudo, porque não pode, não. Preocupando o doutor Leonardo, né? Atenção, presta atenção no que ele está falando, doutor. Muito obrigada. Semana que vem, quem tiver pergunta pode enviar para seodireito@hittv.com.br que o doutor responde. E também tem o Instagram, né, doutor? Exatamente. Nos siga lá, mande sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Tem muito conteúdo legal lá. @Leonardo Girundi. Beijo. Até semana que vem. Segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma semana maravilhosa para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.